E você viu o João Guilherme nesse lance em Flamengo e Palmeiras? Andréas Pereira e Piquerez correu. Ih, Andréas escorregou! A nação vibra! É gol do Flamengo! Escuta aí! Andréas Pereira escorregou e caiu de bunda no gramado! Vibra a nação! O João realmente é um deboche. E agora, aquele chororô todo, né? Torcedor do Palmeiras reclamando de arbitragem, mas beleza. Aquele chororô por causa do empurrão dentro da área. Vamos ver o que o PC Oliveira falou em uma outra partida. Vamos lá. A jogada em velocidade normal, tem sim o contato do Lucero, mas esse contato para mim, assim como, olha, tá chegando também o Pulgar, esse é o contato que a gente fala que é contato de referência. Você está buscando referência do defensor, determinando uma distância ali para poder disputar a bola. Para mim, essa é uma ação que não tem impacto. E eu sempre falo que a gente tem que fazer o exercício contrário. Mudamos de posição aqui, colocamos o Wesley na posição do Lucero e o Lucero na posição do Wesley. Com esse mesmo contato, definitivamente a gente não marcaria pênalti por ser um contato de disputa na área. Então, utilizando a jogada então, em velocidade normal... Então o chororô do Palmeiras é irregular, né? O que eles estão reclamando aí... Não tem como o juiz marcar pênalti, sim, outras partidas não marcou, né? Mas também em relação à arbitragem, o critério que é usado para um, geralmente não é usado para outros times, né? Mas é isso aí. Vamos falar hoje do resumão do Campeonato Brasileiro, né? Terminou a última rodada e já a gente vai dar uma olhada na tabela e nos resultados. Vamos falar também sobre a tentativa da recuperação do Léo Ortiz. Vene Casagrande tinha passado que ele demoraria em torno de uns 10 a 15 dias para poder se recuperar, só que, segundo o Globo Esporte, o jogador está tentando ficar em condições para jogar a partida de amanhã contra o Racing, ok? A partida de volta já é praticamente certo a participação do atleta, que teve um estiramento no ligamento do tornozelo direito. Falando sobre o Iago, o empresário do zagueiro do Flamengo, né, que era da base, subiu para os profissionais, mas não é muito utilizado. O empresário dele falou sobre o futuro do jogador. Em relação ao Felipe Luiz, né, o Simeone foi bem sincero em dizer para quem está torcendo em relação a Flamengo e Racing. O Felipe Luiz deu uma declaração que deixou os palmeirenses bem chateados, né? Falou que quem não pode reclamar de arbitragem é o torcedor do Palmeiras, e na minha opinião, ele tá certo. Então vamos começar dando uma olhadinha aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com os resultados de ontem, né, o Vasco venceu o Fluminense no Maracanã. Olha a curiosidade aqui, o Vitória venceu o Santos. Se a gente der uma olhadinha lá embaixo na tabela, o Vitória tá com a mesma pontuação do Santos, hein, cara? Santos tá perigando aí, Santos, Atlético Mineiro, estão perigando em cair para a segunda divisão, apesar do Vitória ter um jogo a mais, só que o Vitória tá em franca recuperação no Campeonato Brasileiro e o Santos continua caindo pelas tabelas. O Mengão venceu o Palmeiras por 3-2, então tá empatado em relação ao número de pontos, né? Sobre vitórias, o Palmeiras tem uma vitória a mais do que o Flamengo, mas importantíssima essa vitória rubro-negra para o restante da temporada, né, para o restante do Campeonato Brasileiro. O Sport, que está tentando se recuperar, não conseguiu a vitória, né, perdeu por 2-0 para o Internacional, e é um ponto interessante, porque em breve a gente jogará contra o Sport, né? E o próprio presidente do Sport, ele deu uma declaração de que poderia acontecer uma tragédia caso jogasse Flamengo e Sport na Ilha do Retiro. Por isso que a partida será jogada lá na Arena Pernambuco. E em relação a Corinthians e Santos, ele também falou, cara, não temos mais condições de receber grandes jogos como contra o Corinthians, contra o Flamengo, aqui na Ilha do Retiro, por causa da questão de segurança, né? Se o Flamengo dá uma goleada no Sport e acontece ali algum tipo de tragédia, bem complicada essa situação. Então, achei bem consciente aí do presidente. Ele ainda falou, o presidente do Sport ainda falou sobre outros presidentes. Falou, mesmo vindo outras pessoas sentar nessa cadeira, caso eles coloquem um jogo de grande porte lá na Ilha do Retiro, existe uma possibilidade de acontecer algo gravíssimo. Então, essa situação em relação a Flamengo e Sport e também a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro esse que o Flamengo
está ali na disputa, nas cabeças, e tem uma visão que, em relação às próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem uma tabela um pouco mais tranquila do que a tabela do Palmeiras. Voltando ao assunto principal, né, que é a Libertadores da América, a partida que a gente fará na data de amanhã contra o Racing. Uma boa notícia, os ingressos estão esgotados. A expectativa, né, é para que tenham mais de 70 mil pessoas, 70 mil fanáticos rubro-negros e também um pouquinho de torcedores ali do Racing no estádio Mário Filho, lá no Maracanã, para essa partida de ida da Libertadores da América. E conforme já adiantei um pouquinho para vocês, né, o Léo Ortiz, ele tá fazendo um trabalho intensivo, né, chegou ontem no CT Ninho do Urubu andando tranquilamente, fez um trabalho de fisioterapia, e é isso que o Flamengo está tentando. Até porque, né, a verdade é a seguinte, o Felipe Luiz, ele confia muito no Léo Ortiz e no Léo Pereira, né, e a partida contra o Racing é a partida mais decisiva do ano rubro-negro, porque, pelo menos na minha opinião, Libertadores da América é a cereja do bolo em relação aos torneios que o Flamengo disputa durante o ano. Então, na minha opinião, se tiver que fazer um sacrifício para o Léo Ortiz jogar esse jogo, eu faria, né? Já sabendo que o Felipe Luiz não gosta muito de colocar nem o Cleiton, nem o Iago, e o Danilo é um jogador ali que goza da confiança do técnico Felipe Luiz. Então, estou curioso para saber se o Léo Ortiz terá condições de jogar. A verdade é a seguinte, né? O Léo Ortiz é um guerreiro, é um jogador ali que não desiste, e caso ele tenha 50% de chances de jogar, acredito eu que ele pedirá para o Felipe Luiz para entrar em campo para representar os rubro-negros, né? Em relação à última partida, o jogador do Palmeiras caiu em cima do tornozelo do atleta, então por isso que ele ficou ali e acabou tendo esse tipo de lesão, né? Graças a Deus não rompeu o ligamento, houve um cheiramento, então mesmo que ele não tenha condições de jogar contra o Racing, ele não ficará de molho por muitas semanas. Isso é muito bom porque é um jogador fundamental. Sobre aquele lance do Andrés Pereira, né, quando ele foi bater a falta, né, bem legal a gente ver a vibração lá do João Guilherme, ele é um deboche realmente narrando o jogo. Falei, caraca, né, um lance ali, uma falta perto da área, pô, o Andrés Pereira sendo vaiado pelos torcedores, pô, o desfecho não poderia ter sido mais curioso, né? Bateu a falta, caiu de bunda no chão, o Flamengo venceu muito bem o Palmeiras. O time deles, né, juntamente com os torcedores, estão reclamando, a imprensa está falando em campeonato manchado, porque houve aquele... o VAR não chamou em relação àquele empurrão, né, aquele toque do jogador do Flamengo em cima do jogador do Gomes, né, do zagueiro deles, dentro da área rubro-negra. Mas, conforme o próprio PC falou, isso é um contato ali para saber onde o outro jogador está e não é falta. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Os caras ganharam 15 pontos no apito e agora querem reclamar alguma coisa. Pelo amor de Deus, bem complicada essa situação. Expectativa muito grande para essa partida de amanhã, Maracanã lotado. E falando sobre o Iago, jogador rubro-negro, o futuro dele ele é um dos principais jogadores do Sub-20, né? O comandante do Sub-20, bate muito bem falta em relação a bolas paradas, ele é brabo demais, excelente cabeceador, né? A gente pôde ver na final do Mundial, só que o jogador não tem tido chances com o Felipe Luiz. E na minha opinião, de verdade, galera, se for para ele não ter chances com o Felipe Luiz, né, ou com outro técnico, caso chegue ao Flamengo, que ele siga o destino dele, que o Flamengo negocie o jogador, porque é uma intenção também do empresário para ele ter mais oportunidades, né? Já fez a sua história no Sub-20, fez muito bem a sua história no Sub-20, e agora tem que bater asas, né, e voar. Ou no time do Flamengo, né, tendo chances algumas vezes, gozando da confiança aí do Felipe Luiz, ou em outro clube que ele possa seguir a sua carreira. Vamos dar uma olhadinha no que disse o empresário dele, mas só uma observação sobre Flamengo e Racing, né? O Simeone, ele falou que gosta muito do Felipe Luiz, mas que não torcerá pelo seu pupilo, né? Que a gente sabe que o Simeone é uma das inspirações do Felipe Luiz. Mas o Simeone foi bem claro em falar, eu sou torcedor do Racing, vou torcer pro Racing, e sinceramente ninguém precisa da torcida do Simeone, então vai torcer pro Racing pra lá e que o Flamengo consiga um bom resultado no Maracanã. Falando sobre o empresário do Iago, né? Vamos dar uma lida no que disse o empresário do jogador questionado
sobre uma possível saída, sobre o futuro desse zagueiro rubro-negro que já fez muita história no Sub-20. Vamos lá. O Gomes, né, que é ex-goleiro e empresário do jogador, disse o seguinte: a gente tem recebido muitas sondagens pelo Iago. Eu acho que nessa próxima janela que está vindo, a gente vai sentar com o Flamengo e analisar realmente o destino que a gente vai dar, né, para o jogador, para que a gente não perca esse momento, né, que é um momento bom do jogador, fez gol na final do Mundial, né? Porra, foi um dos caras responsáveis por dar o título em cima do Barcelona. Pelo amor de Deus, eu fico arrepiado só de lembrar. Foi um dos momentos mais importantes em relação à minha carreira de torcedor do Flamengo, né? Pô, pelo amor de Deus, cara, que emoção. Foi algo parecido. Quando eu falo, eu fico rindo e fico assim, doido da cabeça, lembrando do gol do Pet contra o Vasco. Eu tava lá atrás do gol, tava lá na Jovem, vinha a bola, fazia a curva, galera. E que momento, né? A torcida da Arco-Íris, né? Que é a torcida do Vasco, Fluminense e Botafogo, que estavam unidas no Maracanã contra o Flamengo, já gritavam: vice é o baralho! E aí o Pet foi lá e calou a torcida do Vasco. E as outras também, né? E em relação ao gol do Gabigol também, né? Na final da Libertadores, pelo amor de Deus. Então o gol do Iago lembrou muito esses momentos que são pura emoção, né? São esses momentos que fazem os torcedores pequenos realmente ficarem fanáticos pelo Flamengo. Aí, dando continuidade, ele falou: caso o Iago saia do Flamengo, é claro que ficará uma porcentagem para o clube. Com isso, virá um ativo. O clube tem uma parte maior e pode ter benefício com ele, já que não tem espaço no time profissional. Então é isso que eu tô dizendo, né? Gosto muito do Felipe Luiz, cara. Acho ele um técnico muito promissor, talvez o mais promissor dos últimos anos aqui em relação a técnicos brasileiros, né? Eu boto ele como o segundo melhor técnico atualmente em atividade. Boto o Abel Ferreira como o primeiro técnico, sem clubismo nenhum. O cara é bom demais como técnico. E o Felipe Luiz, que começou agora, tá mostrando aí que tem realmente um futuro brilhante pela frente. Galera, se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscrevam aqui na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. Já começamos no NBB, vencendo Franca, e hoje à noite tem mais uma partida. Se ocorrer tudo bem, eu coloco para vocês aqui os lances do jogo. Fiquem com Deus. Queria saber a opinião de vocês sobre o Iago. Vocês dariam mais oportunidades para o Iago? Queria saber também em relação esse chororô todo dos palmeirenses. Eles têm razão em reclamar da arbitragem? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E lógico, boa terça-feira a todos. E amanhã eu trago mais informações e tudo sobre Flamengo e Racing no Maracanã.